com início a estrada Benjamin Claudino Camargo e finda na propriedade do senhor Arilene. Observação: em caso de via não possuir as dimensões mínimas por toda sua extensão, informar até qual ponto coordenada pode ser nomeada. Justificativa: o parecer técnico da engenharia se faz necessário para instruir o futuro processo legislativo de nomeação de rua, garantindo que tais vias atendam aos parâmetros mínimos exigidos pela lei. Aguardamos o envio de resposta dentro do prazo estabelecido por lei. Quem requer, vereador Gelson Adriano Plakoski. Requerimento número 98, 2025. Requer informações detalhadas sobre as campanhas e materiais digitais que foram ou estão sendo produzidos para instruir a população acerca da cobrança de taxa de lixo e IPTU 2025. Caso esses materiais ainda estejam em fase de elaboração, pedimos que sejam disponibilizados informativos digitais para publicação em redes sociais, tendo em vista que o vencimento da taxa de lixo será no próximo dia 10/6. Dessa forma, garantimos a ampla divulgação e evita-se transtorno junto da comunidade, assegurando que todos estejam devidamente orientados sobre essa cobrança. Requer ainda informações de quais ações foram tomadas para comunicar aos cidadãos que estão com dívidas ou até mesmo protesto por conta da inadimplência da taxa de lixo de anos anteriores. Requer o envio de documentos que comprovem a divulgação de orientações para que os cidadãos estivessem cientes da cobrança. Justificativo: a transparência na comunicação sobre tributos municipais é essencial para evitar dúvidas e insatisfação por parte dos cidadãos. Muitos contribuintes desconhecem as regras ou taxas de lixo e IPTU, o que pode gerar inadimplência involuntária e dificuldades na regulação. Além disso, solicitamos que sejam realizadas campanhas informativas para outras taxas municipais, como a taxa de coleta de lixo, garantindo que os municípios tenham acesso a informações claras e precisas sobre suas operações fiscais. A utilização de canais digitais para essa divulgação é uma ferramenta fundamental para ampliar o alcance da informação e facilitar o entendimento da população. Quem requer, vereador Juliano dos Santos. São esses os requerimentos, senhores presidentes. Coloco em votação os referidos requerimentos. Aprovado. 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 Determina encaminhamento executivo municipal para as leis províncias. Ordem do dia, apresentação do projeto de lei número 24, de 29 de maio de 2025, do Poder Legislativo, de autoria do vereador Gelson Plakoski, que denomina a Rua Raul de Oliveira, na localidade da Lagoa. Solicito a leitura da mensagem. Projeto de lei número 24, 2025, do Poder Legislativo. Mensagem. O presente projeto de lei tem como objetivo oficializar a determinação de uma via pública na localidade de Lagoa, sendo homenageado o seguinte morador: Raul de Oliveira, nascido em 30/12/1942, filho de Juscelina da Rocha de Oliveira e Henri Norte de Oliveira, junto de seus 16 irmãos, viveu na comunidade de Ribeirão do Meio, onde se dedicava à agricultura, principalmente ao plantio de milho e feijão. Mudou-se para a localidade de Ambrósio após contrair um matrimônio com uma professora, com o qual teve 5 filhos. Raul foi contratado para trabalhar para a prefeitura municipal, tendo sua identidade confundida com o trabalho, sendo reconhecido pela comunidade como Raul da prefeitura, ou Raul Preto. Se destaca na época por ter carteira de habilitação e assim atuou junto ao atualmente reconhecido como Secretaria de Aviação e Obras. Apaixonado pelo trabalho, cuidou dos cavalos quando a ação animal era um meio de transporte efetivo na antiga Tijucas do Sul, e foi evoluindo junto com o crescimento do município, trabalhando com caminhões de saideira e com as antigas combis com o transporte de pacientes da Secretaria de Saúde e profissionais de educação. Com a separação conjugal, constituiu um novo relacionamento familiar na localidade de Lagoa, no ano de 1990, residindo na mesma casa onde até o ano de 2013, ano de seu falecimento. Esse morador, que hoje pode receber o seu nome, pessoa simples, extrovertido e dedicado à comunidade, parte ativa da história do município, que nesse ato pode ter sua memória e valorização eternizada com essa digna homenagem.
Projeto de lei do vereador Gelson Adriano Kaposki. Determina encaminhamento à Comissão de Constituição e Justiça. Ainda na ordem do dia, segunda discussão, apresentação do parecer da comissão e votação do projeto de lei número 21 do Poder Legislativo, que denomina Rua Pedro Sosek e Rua João Maria Farias dos Santos, na localidade de Pinhal dos Borges. Solicito a leitura do parecer. Parecer da Comissão, projeto de lei número 21/2025, Poder Legislativo. Parecer número 56/2025, da Comissão de Constituição e Justiça. Fundamentação. Nos termos da mensagem que acompanha o projeto de lei, o mesmo tem por finalidade trazer nomenclatura a duas vias públicas localizadas no Pinhal dos Borges, onde serão homenageados o Sr. Pedro Sosek e o Sr. João Maria Farias dos Santos. A homenagem será realizada a cidadãos que colaboraram com a história e desenvolvimento do município, sendo uma singela forma de deixar viva na lembrança de todos as contribuições desses cidadãos. Quanto à constitucionalidade do projeto, nos termos do artigo 30, inciso 1º, da Constituição Federal, artigo 17 da Constituição Estadual e artigo 8º, inciso 1º, e artigo 51, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal. Compete ao município a matéria discutida, vez que se trata de assunto de interesse local. Ainda nesse sentido, o inciso 23 do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal estabelece que é de competência municipal dispor sobre a determinação de próprios, vias e dobradores públicos municipais. Quanto ao quórum qualificado de votação, dispõe no artigo 50, parágrafo 3º, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal e artigo 154, inciso 6º do Regimento Interno. Dependerá do voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal a aprovação das leis concernentes à indenização de próprios moradores, verificando ainda que a matéria ora discutida não é daquelas de iniciativa privativa do prefeito municipal, previsto no artigo 53 da Lei Orgânica Municipal. Entende-se que não há inconstitucionalidade e ilegalidade na propositura do projeto. Em relação à técnica legislativa, observa-se que o projeto obedece aos ditames da Lei Complementar nº 95 de 1998, que dispõe sobre a redação, elaboração e alteração das leis. Portanto, não há objeção quanto à constitucionalidade e legalidade do projeto apresentado, estando atendidos os requisitos exigidos na legislação em vigor, ficando, por isso, garantida a juridicidade. Conclusão. Considerando os fundamentos ora expostos, essa comissão, por unanimidade de seus membros, opina pela constitucionalidade e legalidade do projeto de número 21, de autoria do Poder Legislativo. É o parecer. Presidente Sidney José de Lima, secretário Gelson Adriano Kaposki e relatora Dilson Luiz Oliveira. Coloco em segunda discussão. Essas duas ruas eram na comunidade de Pinhal. Havia está passando homenagem ao seu Pedro Sosek, que é a rua que todos nós conhecemos lá como a Estrada da Barra. Então, o seu Pedro é o primeiro morador daquela estrada e nada mais justo do que a gente colocar o nome dele em memória e homenagem para toda a família. E a outra rua, hoje já é conhecida, todo mundo fala a Estrada do Faria, que pega ali do encruzo da igreja e vem até o Mané Pedro, que não tem nome naquela rua, onde, junto com o vereador Ricardo, que ele já tinha pedido também para o setor de engenharia a liberação para nomeação, e nós, em conversa aí, decidimos homenagear os dois, e as ideias daqui bateram ali junto com o vereador. Isso mesmo, vereador. Acho que todos os projetos que passam aqui, a questão de nomeação de rua, é para trazer o bem-estar à população também, né, além das homenagens, para que os serviços públicos aí sejam atendidos e também aí para que a questão da entrega de mercadorias e documentos que vem sendo uma prática muito aí realizada em nossa cidade seja melhor aí para que o pessoal encontre os moradores, né? E nesse caso, gostaria que o vereador participou também do documento com essas homenagens, aí o Pedro Sosek, que eu falei, também aí foi pedido a
autoria do projeto? Aprovado. 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 Determina o encaminhamento do executivo municipal para o sancionamento e publicação. Ainda na ordem do dia, a apresentação de emenda do projeto de lei número 20 de 2025 do Poder Legislativo, que altera a lei número 20, que autoria do Poder Legislativo, que determina a Rua Antônio de Paula Pereira a autoridade de material. Solicita a leitura da emenda. Proposta de emenda ao projeto de lei número 20 de 2025 do Poder Legislativo. A presente emenda tem por objetivo revogar a Lei Municipal número 14, de 27 de maio de 2025, que reconhecia como sertão de passagem a via localizado no bairro da Várzea, denominado Família Borges. Conforme o parecer técnico emitido pela equipe de engenharia da Prefeitura Municipal, foi constatado que a via em questão trata-se, na verdade, de uma via pública, e não uma de servidão. A manutenção da referida lei poderia gerar duplicidade normativa e insegurança jurídica por sua natureza de uso. Assim, a revogação será necessária para corrigir o enquadramento legal da via e garantir a coerência legislativa no âmbito municipal. Assim, por entender que essa proposta desse público, espero a sua aprovação pelo plenário dessa casa. Projeto de lei do vereador Gelson Adriano Plakoski. Coloco em discussão a emenda apresentada. Essa emenda se faz necessária já era para nós ter votado semana passada a rua, mas ocorreu que o executivo já tinha colocado um pedaço dessa rua como servidão. Aí agora está sendo encaminhado um ofício ao setor para que eles encaminhem para nós poder fazer a revogação e poder nomear a rua de forma legal daí. Esse ofício qual o vereador refere se faz necessário, pois no momento que o vereador apresenta a emenda, a lei orgânica e chega até a comissão, a gente constata que teve um parecer favorável do setor de engenharia, tanto para a servidão quanto para a rua. Então a gente está pedindo um esclarecimento, se realmente se tratar do mesmo local, a gente aprove essa emenda revogando a servidão e sendo aprovado como rua. Então a gente depende do setor de engenharia se manifesta em relação a essa matéria. Ainda na ordem do dia, a primeira discussão do projeto de lei número 18 de 2025, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e da outras providências. E leitura da proposta e da emenda. Primeira discussão do projeto de lei número 19. Primeira discussão do projeto de lei também número 19 do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratação de operação de crédito com a Agência de Fomento do Paraná e da outras providências. Solicito a leitura da emenda número 11. Proposta de emenda ao projeto número 18, 2025, Poder Executivo. Proposta de emenda número 11, 2025. A presente emenda modificada tem por finalidade alterar o caput do artigo 1º do projeto de lei número 18, 2025, reduzindo o valor autorizado para a contratação de operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal no âmbito do programa Finisa, de R$ 6 milhões para R$ 3 milhões. A proposta visa alinhar o valor autorizado às ações que o município pretende priorizar neste momento, que consiste na aquisição de projetos técnicos e no pagamento de indenizações relacionadas às áreas destinadas a obras e melhorias. Tais etapas são fundamentais para a realização de investimentos futuros, garantindo a legalidade e a estrutura necessária à execução de obras públicas. A redução do valor reflete uma postura de prudência fiscal, considerando o cenário financeiro atual e a importância de manter o equilíbrio das contas públicas. Ressalta-se que a medida não impede que, caso se constates a necessidade de ampliar os investimentos, o Poder Executivo possa oportunamente submeter nova proposta de operação de crédito a esta Casa Legislativa. Assim, a emenda busca garantir o uso responsável dos recursos públicos, assegurando que as ações prioritárias podem ser realizadas sem comprometer a saúde financeira do município. Por fim, por entender que essa proposta atende o interesse público
esperamos a aprovação pela plenária desta casa. Emenda dos vereadores Jussiel Bueno, Juliano dos Santos, vereadora Sandra de Fátima Andrade e vereador Sidney José de Lima. Aqui, na verdade, se trata de dois projetos. O número 18, que é um crédito de 3 milhões, referente à aquisição para ônibus, e o 19, que se trata, que era 6 milhões, e nós estamos colocando uma emenda aqui para derrubar pela metade. O projeto está em discussão. Importante a gente definir que são dois objetos diferentes. Essa questão dos ônibus escolares a gente já discutiu aqui anteriormente. Chegou uma proposta a essa casa de uma instituição financeira, onde a gente pegaria ali um valor de 3 milhões também para aquisição de 5 ônibus, né? E porém o montante que a gente pagaria seria em torno de 5 milhões e 800, quase 6 milhões, com uma carência de 1 ano e uma taxa de juro um pouco elevada, no nosso ponto de vista. Naquele primeiro momento, pela comissão, a gente fez alguns requerimentos, solicitando documentação do setor da educação em relação ao transporte escolar, para que a gente entendesse um pouco melhor se era viável a aquisição dos ônibus ou se era viável manter a terceirização em relação ao que a gente estaria pagando. E chegamos à conclusão que realmente, daquele formato, não era viável fazer o empréstimo, pois a gente estaria praticamente pagando o dobro do valor e também ali numa carência de 1 ano que a gente ia ficar pagando o juro sobre esse valor. Solicitado para que fosse retirado de pauta para que melhor fosse estudado. Posteriormente chegou novamente o projeto de lei, porém com a outra instituição financeira, dessa vez já com valor de 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 a menos, sem essa cobrança da carência e ainda com uma proposta de contrapartida. Mas mesmo que não tenha contrapartida nenhuma, da mesma forma, se você considerar o que veio há um mês atrás, o que está vindo agora, já aí dá mais de R$1 milhão a menos. A educação é uma questão aí que desde o início do ano a população vem nos cobrando, que renove a frota, que melhore a questão das licitações, porém a gente tem que estudar isso tudo com muita calma. Acredito que agora é um formato muito melhor do que o anterior, mas tem que ser analisado aí por todos os legisladores. Em relação ao segundo ponto, que é o pedido de 6 milhões para a questão de indenização e dos projetos, o que a gente discutiu aí no primeiro momento, até o motivo da gente estar fazendo essa emenda. A gente entende que não tem, quando eu falo a gente, nós que apresentamos a emenda. Entendemos que não tem necessidade, nesse momento, de fazer um empréstimo de 6 milhões de reais. Por quê? Mesmo que a gente faça todas as indenizações, contrate todos os projetos, vai ter um longo prazo ainda até a iniciação das obras. Se a gente contratar todo esse valor nesse momento, o município vai ter que ficar pagando juros até começar as obras, né? Então a gente entende que antes de você contratar o valor para iniciar as obras, você tem que ver a coisa acontecer. Então, isso não impede que posteriormente, se a gente vê que foi feito todas as desapropriações, os projetos estão tudo pronto, que tem o edital da licitação, se necessário, com certeza, para pavimentar mais estradas, a gente vai fazer essa análise e essa aprovação, mas nesse momento a gente entende que seria melhor somente mesmo fazer o empréstimo do valor que hoje necessita para fazer a desapropriação e a criação dos projetos. Referente ao projeto 19, ainda que se trata da operação de crédito para a Agência de Fomento do Paraná para aquisição dos ônibus. Nós mesmos aqui e a população nos cobra muito a qualidade do nosso transporte, seja ele o transporte cidadão quanto ao transporte escolar.
esse objeto aqui é exclusivamente para a compra de ônibus escolares. Então, o próprio projeto já prevê isso. E a gente vê que isso se faz necessário porque, devido às nossas cobranças, nós, propriamente como vereador, temos cobrado do Executivo ter mais eficiência na qualidade desses transportes. Então, entendo aqui, como a maioria dos vereadores já aqui conversamos, que seria de extrema importância e que vai, talvez não resolver toda a situação do nosso transporte, mas que vai melhorar aí consideravelmente. Então, somos aí favoráveis a essa aquisição e que vai atender muito bem as nossas crianças aí de todo o município. Referente ao outro projeto ali, o qual se fez necessário de a gente apresentar essa emenda, também há uma necessidade, né? Nós, como os demais vereadores aqui, temos trabalhado aí ao longo já desses quase 5 meses, correndo atrás de recursos para o nosso município, mas quando a gente chega em determinadas secretarias, em gabinetes de deputados, a primeira pergunta que se faz é cadê o projeto que vocês têm? Essa emenda colocada, ela já vai especificamente para 2 itens ali, que é para a contratação de projetos, e o segundo item é para pagamento das indenizações da velha estrada do Saltinho, né? Hoje o município tem um valor ali a indenizar os moradores por onde esse projeto está sendo passado, e a gente também vê ali a necessidade, isso que é uma demanda aí de muitos anos que vem se arrastando, então a gente é favorável a esse projeto aí. Esse projeto aí é um projeto muito útil, porque esse asfalto do Sartinho está virando uma novela, então nós estamos eu peço a ajuda dos nossos vereadores aí para que seja aprovado esse projeto aí, para que esse dinheiro seja investido nessas indenizações aí, que o nosso povo de Tijucas, da cidade do Sartinho, que fique na espera que agora, com nossas aprovações aí, vai sair esse asfalto do Sartinho que está tão esperado e está virando uma novela. Consideravelmente, né, a gente analisa as questões aí de ônibus, a gente já debateu bastante sobre isso, né? Então a questão desse primeiro projeto ali, dos 2 milhões para aquisição de ônibus, é muito importante para o município para melhorar o transporte do cidadão, dos munícipes e também dos estudantes, né? Então a gente não vê dificuldade em aprovar esse projeto, né? A questão dos 6 milhões para aquisição de projetos, contratação de projetos, para nós termos argumentos junto aos deputados em buscar recursos para a implementação, né? Então a gente percebe também essa deficiência de projetos, né? Que nem o vereador Sérgio falou, que a gente chega no deputado, chega na secretaria, a primeira pergunta que nos fazem é onde está o projeto. Então a gente necessita a nossa carência desses projetos, então nós podemos ter certeza que a partir do momento que termos os projetos na mão, o recurso vem. Então a gente está aqui para ajudar o município nessa questão. Referente à emenda do projeto 18, né? Nós fizemos a emenda com os demais vereadores, por entender que realmente seja necessário nesse momento 3 milhões. Porque entendemos que precisamos de projetos, como os vereadores aqui já destacaram, fomos a Brasília, fomos na Assembleia. Primeira pergunta é: cadê os projetos? Então nós não temos projetos para apresentar nesse momento. Então esse recurso vai ser utilizado para projetos, né, projetos concretos que a gente possa levar e instalar dentro da nossa realidade, e também as questões das indenizações aí que a gente sabe da estrada do Saltinho e a necessidade. Então é um valor viável que a gente possa fazer nesse momento. Como disse o vereador Cid, não quer dizer que a gente posteriormente não possa estar avaliando novos projetos para pavimentação ou outros recursos necessários, mas no momento certo.
Não adianta nós ficarmos com o valor em conta e nós não utilizarmos esse valor nesse momento, estarmos lá pagando juros e endividando o nosso município. Então, por esse motivo é a nossa emenda e achamos necessária aí a aprovação, provavelmente, aí dos 3 milhões para esses projetos. Referente também ao valor para transporte escolar, nós temos discutido desde o início do ano e é uma demanda bastante significativa já de outros anos na questão do nosso transporte, da qualidade. Então, se priorizamos a questão, né, do transporte escolar seguro, com qualidade, para que os alunos, né, possam estar aí sendo bem atendidos dentro das normas e das regras vigentes, das leis vigentes. Então, precisamos desse recurso aí para estar comprando ônibus escolares, né, renovando a nossa frota e assim também economizando, porque vamos deixar de pagar ônibus terceirizados para estar investindo em ônibus para a frota do município. Então, vejo como muito importante o projeto 19 e a aprovação desse projeto. Bom, como todo mundo sabe, eu sempre defendo a minha posição. Não sou um vereador que acompanha a maioria, porque era bem fácil chegar e já ter um projeto aprovado, acompanhar a maioria e aprovar também para não se dispor. Mas a minha opinião sempre vou defender, e sempre defendo o interesse popular. A questão de empréstimo, eu sempre disse e sempre vou dizer. A gente tem que aprender a administrar o dinheiro que tem, porque administrar o dinheiro que é dos outros ainda, fazer dívida para os outros pagar, aí é muito fácil. Essa questão do empréstimo para comprar ônibus, olhando com bons olhos, é um bom projeto, mas nós não vamos deixar de pagar para a empresa terceirizada. Se fosse para comprar ônibus para tirar a empresa terceirizada, para nós não precisar mais terceirizar o transporte escolar, positivo, mas nós vamos continuar pagando a empresa de transporte escolar. Mas vai diminuir em pouco tempo. Vai voltar de novo. Hoje nós pagamos 10 ônibus, se não me falha a memória, de transporte escolar. Se diminuir, vai ser em pouco tempo 2, 3 ônibus. Porque vai voltar de novo os 10 ônibus. Por quê? Porque os ônibus que se adquirir, não vai ser um ônibus grande, vai ser um ônibus pequeno. E a empresa terceirizada é um ônibus grande. Então já vai ter essa deficiência. Eu, como eu já falei, não concordo com endividamento, porque há pouco tempo atrás veio o projeto de lei para tirar aquele 1% que os funcionários têm direito, alegando que se o município continuasse com aquilo que pagava 1% aos funcionários, comprometia a saúde financeira do município futuramente. Agora, nós não podemos pagar 1% ao funcionário, mas podemos endividar o município. Nós não estamos também comprometendo a saúde financeira do nosso município? Ora, visto que já foi aprovado vários financiamentos nessa casa, o município já está endividado. Nós só estamos aumentando a dívida. Não, mas se não fazer empréstimo, as coisas não acontecem. Acontece sim, é só saber administrar. É só saber administrar que as coisas acontecem. Mas precisamos fazer empréstimo para contratar uma empresa para fazer projeto. Isso é uma vergonha para o município. Uma vergonha para o município. Com tanto engenheiro que tem, prestando serviço para o município, tem que contratar uma empresa para fornecer projeto. Mas tudo bem. Se o setor de engenharia não está dando conta do recado, pois a prefeitura virou um cabide de emprego mesmo, contrata mais um engenheiro. Agora tem que endividar o município para tentar resolver os problemas. Para o município construir alguma coisa tem que fazer dívida. Volto a falar, a gente tem que aprender a administrar com o dinheiro que tem. Porque fazendo empréstimo, deixando o município endividado, é muito fácil administrar daí com bastante dinheiro e que nós, quem sabe futuramente, um outro prefeito vai se bater para pagar. Podemos até comprometer o salário dos próprios funcionários, quem sabe futuramente aconteça alguma coisa que o município vai entrar num colapso financeiro
E quem paga as contas sempre é o lado mais fraco. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado em aprovar algum empréstimo. Eu sei que o projeto já está aprovado. O projeto já está aprovado. Como eu já falei, seria muito cômodo para mim somente eu concordar com todo mundo, já está aprovado mesmo. Mas eu sempre vou defender a minha posição e defender o direito e o interesse público. Eu tenho certeza, absoluta certeza, que a maioria dos eleitores que votaram para mim, que acreditaram em mim e me deram o voto de confiança, eles não iam concordar com esses empréstimos, podem ter certeza disso. Ora, visto que na gestão passada nós chegamos perto de 20 milhões de dívida, de empréstimo. O empréstimo de 10 milhões de reais que foi aprovado por essa casa, nem foi usado todos os 10 milhões ainda. E nós vamos aprovar de novo mais empréstimos ainda. Mas é a minha posição. Bom, primeiramente, lógico, a gente respeita a posição de cada um de vocês, os colegas aqui. Pensando na questão da engenharia no nosso município, a gente vê a dificuldade em encontrar engenheiros, fazer essas contratações. A gente sabe o quão empenhado aquela equipe está para fazer as fiscalizações das obras e também tentar fazer alguns projetos. A gente sabe, como a vereadora Sandra falou, foi procurado lá no Brasil, também aqui no governo do estado do Paraná, a gente procurar os recursos. Primeira coisa, o governo do estado já diversas vezes falou que precisa dar o valor, tem dinheiro em caixa, porém precisa da contrapartida que o município possa fazer os projetos. A gente sabe que um projeto hoje bem realizado, bem elaborado, não vai sair em menos aí de 60 dias. Questão aí de obras grandes. Então a gente sabe que hoje a dificuldade do nosso município, a questão é a contratação de um profissional aí na engenharia. A gente já tem casos hoje ou amanhã, eu não sei quando vai ser realizado aí o desligamento de um que pediu para sair. Ele vai trabalhar hoje, né? O Marcelo saiu hoje. Ele pediu para sair porque hoje para ele compensa mais trabalhar na parte privada do que trabalhar hoje na prefeitura. Então a quantidade de engenheiros está escassa. Não é um problema só nosso. Então, para que a gente possa estar fazendo aí esse banco de projetos, para que a gente possa estar indo no governo federal, governo do estado e trazendo recursos. Então, para que isso que é possível, a gente poder, às vezes a gente sabe que os empréstimos, às vezes por mais que seja mas vai ficar para frente para a gente pagar. Mas eu digo para vocês, eu não tenho condições hoje de comprar um carro à vista. Eu não tenho condições de comprar um carro à vista. Então, a gente tem que parcelar, a gente tem que fazer para coisas acontecerem, para que a gente possa trazer mais recursos para o município, a gente tem que fazer um esforço. Então, a gente respeita, mais uma vez, respeitando a decisão de cada um de vocês, mas a gente pede para que o nosso município possa correr atrás, para que a gente possa ter e realizar esse parcelamento, esse financiamento, para que a gente possa estar com os projetos aí para a gente ir atrás dos recursos. Como o vereador falou, respeitando a opinião de cada um, de cada vereador, tem que ter um lado. Imagina se nós todos tivéssemos uma opinião, aí não tinha nem todo mundo tem opinião, justificativa. Quanto aos ônibus, eu muito levantei a questão aí, muito cobrado no início da gestão e a população sobre a qualidade de transporte. Então, daí quando veio o executivo, o financiamento, no primeiro momento, como o vereador falou, veio com uma taxa de juros bem alta, a questão da carência, que até naquele momento ali, eu até era a favor daquele financiamento, mas questionei a questão da carência, né? Porque não tem o porquê você pegar um financiamento e um ano eles pagando juros, se não me falha a memória, nós pagaríamos 600 mil reais em um ano sem motivo. Então esse financiamento já em 72 meses, a partir da contratação, os outros chegando já começam o pagamento no outro mês.
Daí, como citou o vereador, já esse financiamento com o próximo prefeito vai ficar, não é muito, vai ficar uma parte pequena. E quanto aos 3 milhões, a estrada do Saltinho, ela, se não sair do papel esse ano, ela não sai mais. Ano que vem é ano político, é ano eleitoral. Se nós, vereadores, não aprovarmos o financiamento dos 3 milhões para indenizar aquele povo, que é 1,2 milhão de indenização, o cofre público não tem dinheiro para pagar, e o projeto está pronto, o dinheiro está liberado, ou essa casa aprova esse financiamento juntamente com os projetos para dar início, ou perde esse recurso do Estado do Saltinho. Então eu acredito que, mesmo talvez não agradando a todos, essa casa, eu acredito que deve aprovar esses 2 projetos. A questão do valor lá para projeto, nós estivemos em Brasília, visitando várias pastas, vários deputados, todo lugar que a gente ia, tem dinheiro, tem recurso. Nós chegava lá, apresentava a nossa ideia, ele falava assim, não, apresenta o projeto. Nós ficávamos com a cara dele, tá pago, não fomos só com o braço. Então, na verdade, vai funcionar? Não sei. Mas os projetos não é perdido. Esse dinheiro vai ser investido no banco de projetos, talvez até nem seja até o próximo prefeito, quem sabe até o outro, vai ser usado. O projeto, uma vez feito, ordem vai ser usado. Falando de ônibus, hoje, se a gente chegasse aqui e falasse que a gente não aprovaria um projeto de ônibus, por parte minha, do Cigano aqui, acho que ficaria bem ruim mesmo. A gente vê a necessidade de uma renovação de frota, mas como o vereador Adilson falou, realmente não vai resolver. Isso a gente tem ciência. Hoje a gente tem 15 ônibus alugados e a gente vai suprir a necessidade de 5. Claro que a gente não vai conseguir resolver nesse primeiro momento. Porém, nós temos todos os deputados aqui, acho que todo mundo da mesa aqui tem garantia de um ônibus. Isso é fato, todo mundo protocolou a intenção de um. Então, posteriormente, pode ser que a gente consiga fechar essa lacuna aí. A outra questão do crédito, eu no início era que nem o vereador Adilson aqui contra o empréstimo. Isso eu falo sinceramente aqui para vocês. Porém, indo para Brasília, essas 2 viagens, a gente chegar lá só com ideias ou com esboço, a gente já viu que não resolve. Realmente a gente tem que ter projeto. E a gente tem que se espelhar em cidades que estão dando certo. Piei é uma referência para nós. É uma cidade que, teoricamente, em tamanho é menor do que a gente, mas lá está acontecendo. Mas por quê? Tem projeto. Quando a gente abre ali um jornal e vê o que a Agudos está fazendo, é porque eles têm projeto. Então, hoje, sinceramente, necessita dessa banca de projetos. Do ano passado para esse ano, a gente perdeu 2 profissionais ali dentro da casa do Executivo. O Fernando e o Marcelo, os 2 pediram exoneração, o Marcelo hoje, e o Fernando já não iniciou a gestão. Fizeram a contratação de um rapaz, mas porém esse ainda não está com experiência e não está aprendendo na casa, né? Conhecendo o município. Então vai demorar um pouco mais tempo aí para poder fazer. E como todos aqui falaram, a gente precisa de projeto para esse ano, porque o que não sair até março do ano que vem, não sai para essa próxima gestão. Aí é só futuros. Então, ou a gente acelera esse passo e consegue colocar esse projeto na mesa, ou vamos deixar sem acontecer. Hoje está acontecendo alguns asfalto que vai iniciar ali a Vila Cubas, Bosque da Saúde, mas é projetos anteriores que já estavam prontos. Concordo também, estamos endividando o município, por isso a emenda. Porque se você pensar nas pagar juros de 3 milhões para deixar em caixa, não vejo vantagem nenhuma. É o que está acontecendo no Finisa dos 10 milhões, onde está sendo construída a nova sede da prefeitura. Isso é importante, essa discussão é muito rica, porque se todos nós pensássemos igual e concordássemos um com o outro, muito provavelmente a gente tinha aprovado o projeto, o primeiro que chegou aqui, onde a gente pagaria aí em torno de 6 milhões de reais. Então, essa discussão é muito rica. Cada um de nós aqui, ele representa
população, que você vai escutando no dia a dia o que um fala, o outro que fala. Mas mais do que isso, a gente tem que estudar aquilo que a gente está votando. Então, desde o início que chegou os financiamentos, eu deixei muito bem claro: me prove que é mais vantajoso que eu aprovo. Caso contrário, não aprovaria. Seguindo nessa linha de raciocínio, naquele primeiro momento eu não aprovava o projeto, mas de jeito nenhum. Gravei vídeo, falei não aprovava, porque aquela forma, com aquela taxa de juros, deixando um ano de carência para deixar praticamente toda a dívida para o próximo gestor, não ia aprovar, não concordava com aquilo. Nesse novo formato, uma taxa de juros bem menor, sem a carência, considerando que a dívida vai ser paga 70% dentro da própria gestão, eu vejo que hoje pode ser algo muito bom. Não tem como eu garantir que vai ser 100% bom, porque o futuro a Deus pertence, ninguém tem garantia de nada. Porém, olhando nesse ponto de vista, tem a possibilidade de melhorar a qualidade do transporte escolar, tem capacidade de melhorar ali na questão de gastar um pouco menos, isso em relação aos ônibus. Já em relação aos 6 milhões de reais, eu também não aprovaria 6 milhões, da mesma forma, porque não vejo sentido você deixar o dinheiro parado, pagando juro, para depois tentar fazer uma obra, fazer um projeto para fazer uma obra. Então você tem que ir no sentido normal. Primeiro eu pego o dinheiro, faço o projeto, aí eu consigo recursos. A gente teve em Brasília agora há poucos dias, e a promessa, fique bem claro, a promessa que se tivesse o projeto, nós teremos mais de 5 quilômetros de pavimentação aí nos próximos 2 anos. Não foi para mim que prometeram, foi para o presidente, foi para a vereadora Sandra, para o vereador Luiz, para o vereador Célio. Então, assim, se você não dá essa credibilidade de aprovar, de fazer os projetos, vamos dizer, não passou porque não fizeram os projetos. Então, vamos dar esse voto de confiança e observar de perto, né? Se realmente sair os projetos e vinha o recurso, não tem o porquê de não pegar os outros 3 milhões, porque aí a gente vai ter 5 ou 6 quilômetros de pavimentação. Mas primeiro eu preciso ver que isso vai acontecer, que a licitação vai ser aberta, que o recurso vai ser depositado na conta do município e que os projetos estejam todos feitos. Outra emenda muito importante que a gente não discutiu, mas que a gente colocou, que a gente estreitou ali no que pode ser usado esse dinheiro. Então não pode pegar esse dinheiro e usar em outra coisa, a não ser dentro da desapropriação para pavimentação e dentro da criação dos projetos. Então não vai poder usar em nada além disso, né? E o dos ônibus exatamente para a aquisição dos ônibus. E vamos torcer que realmente os deputados federais aí honrem com aquilo que prometeram a nós e que a gente consiga aí pavimentar mais 5, 6 quilômetros aí nos próximos anos. Só dando mais ênfase nessa questão, nessa discussão, né? Eu sempre falei com relação aos projetos, essa deficiência de projetos que nós temos. E os projetos, hoje nós necessitamos, esse projeto não é para amanhã, seria para ontem. Então, o quanto mais urgente nós conseguirmos ter esses projetos em mãos, porque os deputados já sinalizaram, dinheiro tem, mas necessitamos dos projetos. Então, vamos trabalhar para que isso aconteça, para que os projetos sejam executados, sejam feitos, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida de muitos municípios nossos. Com a questão de pavimentação, que é uma questão de saúde pública também. A gente já discutiu isso aqui algumas vezes, né? Tem bairros aí que o povo sofre com a questão de poeira, por causa de problemas respiratórios. A gente conseguindo a pavimentação, esse problema vai ser sanado. Então, a questão é projeto, e não é para amanhã, seria para ontem. Ainda na ordem do dia, a primeira discussão do projeto de lei número 23, de 22 de maio de 2025, do Poder Legislativo, de autoria do vereador Juliano, que altera a lei número 280, de 24 de novembro de 2011, e número 281, de 24 de novembro de 2011, do que se especifica. Não vou nem colocar em discussão, porque eu mesmo vou discutir. Isso aqui é só mudança de coordenadas, como a gente está
tentando arrumar as coordenadas e os CEPs aqui das estradas rurais aqui de Tijucas. Isso aqui é mais uma que a gente está fazendo aí. Então vamos para as moções. Solicito a leitura das moções número 10, 11 e 12 de 2025. Moções. Moção número 10, 2025, moção de pesar. A Câmara Municipal de Vereadores manifesta votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Abel de Oliveira, ocorrido no dia 23 de maio de 2025, aos 54 anos, natural da localidade de Piraí, no município de Tijucas do Sul. Abel de Oliveira foi um cidadão honrado, trabalhador e muito querido por todos. Atuou como pedreiro, profissão na qual contribuiu de forma significativa para o desenvolvimento de nossa cidade, deixando sua marca em diversas obras. Filho de Palmira Antônia de Oliveira e de João Maria de Oliveira, em memória, que faleceu quando Abel ainda era bebê, sendo criado com muito amor e dedicação por Adir Zeque Félix. Abel construiu sua família ao lado de sua esposa Laís Fabline Barbosa, com quem teve 3 filhos, Letícia de 15 anos, Lucas de 10 anos e Larissa de 6 anos. Deixa esposa, filhos, irmãos e familiares e uma legião de amigos que sentem profundamente sua partida e guardam com carinho sua lembrança, marcada pela simplicidade, honestidade, alegria e disposição em ajudar ao próximo. Diante dessa irreparável perda, a Câmara Municipal de Tijucas do Sul expressa seus maiores sinceros sentimentos de solidariedade e condolências à família e amigos, desejando que Deus conceda força e conforto a todos. Moção dos vereadores Jussiel Bueno, Juliano dos Santos e Sandra de Fátima Andrade. Moção número 10. Moção número 11, 2025, moção de repúdio. A Câmara Municipal de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, por iniciativa da vereadora Sandra de Fátima Andrade, manifesta por meio desta moção seu apoio irrestrito às associações de pais e amigos dos excepcionais à paz, e seu repúdio à ação direta de inconstitucionalidade número 7796, atualmente em trâmite no Superior Tribunal Federal, que visa impedir o repasse de recursos a essas instituições. As APAES desempenham um papel fundamental na garantia de direitos e na promoção da inclusão de pessoas com deficiência intelectual e múltipla, por meio de sua atuação nas áreas de educação, saúde, assistência social e defesa de direitos, contribuindo de forma inestimável para a construção de uma sociedade mais justa, solidária e inclusiva. A Constituição Federal reconhece e valoriza a atuação das organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, permitindo parcerias e convênios com o poder público, sempre que houver interesse público envolvido. Negar os repasses às APAES é ignorar a realidade concreta de milhares de famílias que dependem desses serviços para viver com dignidade. A aprovação da ADI 7796 representaria um grave retrocesso social, prejudicando diretamente pessoas com deficiência e sobrecarregando ainda mais os serviços públicos, que não possuem estrutura suficiente para absorver toda a demanda atualmente atendida pelas APAES. Diante disso, a Câmara Municipal de Tijucas do Sul manifesta apoio integral às APAES e às demais entidades congêneres que prestam serviços essenciais à população com deficiência. 2. Repudia a ADI 7796 por representar ameaça direta aos direitos e assistência oferecida às pessoas com deficiência. 3. Reafirma o compromisso desta Casa Legislativa com a inclusão, a solidariedade e a defesa da dignidade da pessoa humana. Determina-se o envio desta moção aos setores responsáveis em todas as esferas do governo. Vereadora Sandra de Fátima Andrade. Moção número 12, moção de aplausos. É com grande orgulho e admiração que esta moção é dedicada ao atleta Douglas Yuri Cardoso, cuja trajetória no atletismo paradesportivo tem sido marcada por determinação,
talento e conquistas notáveis. Representante da Escola Mário Quintana Pai de Tijucas do Sul, Douglas demonstrou ao longo dos anos uma evolução constante, superando desafios e elevando seu desempenho a cada competição. Sua participação nos Jogos Escolares de 2023 e 2024, nas fases regionais e finais, revela a grandiosidade de seu esforço e compromisso com o esporte. Dentre suas conquistas, destaca seus primeiros lugares nas provas de corrida de 400 e 800 metros, além das excelentes classificações no salto em distância e arremesso de peso. Esses resultados refletem não apenas sua dedicação, mas também sua capacidade de inspirar outros jovens atletas. Douglas Yuri Cardoso, desde seus primeiros passos na educação, sempre foi acompanhado por uma rede de apoio que acreditou em seu potencial. Sua família, professores, treinadores foram fundamentais em sua caminhada, proporcionando-lhes a base necessária para crescer e alcançar grandes feitos. Seu exemplo transcende as pistas e se torna um símbolo de superação, determinação e amor pelo esporte. Por isso, essa Casa Legislativa expressa o mais profundo reconhecimento ao atleta, enaltecendo sua dedicação e conquistas. Douglas é uma inspiração para todos e sua jornada esportiva reforça a importância da inclusão e valorização de talentos no paradesporto. Parabéns por sua trajetória brilhante e que venham muitas e muitas vitórias. Moção do vereador Sidney José de Lima. Confesso que até pouco tempo eu ainda não conheci a história do Douglas Yuri. Foi por intermédio do meu assessor Juninho que tive o privilégio de conhecer aí sua trajetória. E desde então me emociono aí com cada detalhe. E hoje tenho a honra de apresentar esta moção de aplausos a um jovem que representa com coragem, alegria e dedicação o melhor de nossa cidade. Douglas não é apenas um atleta premiado, ele é um símbolo de superação, de força familiar e de inclusão. Neste momento, celebramos muito mais do que medalhas, celebramos a superação, a inclusão, a dedicação e a inspiração que Douglas traz a todos nós. Ele nos lembra, com seu sorriso e sua garra, que os sonhos são possíveis e que a cada conquista merece ser reconhecida. Parabéns, Douglas. Tijucas do Sul se orgulha de você. E eu gostaria de entregar para ele uma lembrancinha, se possível, uma salva de palmas para o nosso campeão. Ô João. Nesse momento, nós vamos passar um vídeo e ler a biografia do Douglas. Biografia de Douglas Yuri Cardoso. Douglas Yuri Cardoso nasceu na cidade de Curitiba, no dia 3 de julho de 2007. Filho de João Evandro Cardoso e Sueli Aparecida Bonfim, reside desde o nascimento na localidade de Ingá. Atualmente mora com seus pais, o irmão Osmar Jonathan e seus sobrinhos, Thierry e Pérola.
sobre sua vida escolar, com 1 ano de idade iniciou na turma de estimulação essencial, na Escola Mário Quintana, mantida pela PAI, sendo aluna da professora Josiane. Também frequentou o CEMEI Branca de Neve com a professora Michele e a classe especial da Escola Levanil Camargo, dos 7 aos 8 anos, com a professora Joana. Atualmente, frequenta somente a Escola Especializada da PAI, sendo aluno da turma de Educação de Jovens e Adultos da professora Heloíse. Quando criança, seu brinquedo preferido era uma carretinha com rodas de rolimã, onde descia ladeira abaixo, se divertindo com seus pais. Chama seu pai carinhosamente de Amo e ajuda-nos a fazeres de casa, tratando os animais, sendo seus preferidos o cavalo Simon e a porquinha Juquinha. Hoje suas brincadeiras favoritas são futebol, andar de bicicleta com as pernas esticadas para frente e brincar de policial, usando arminha e batendo continência com seus sobrinhos. Aliás, esse é seu sonho, ser um policial. Também gosta de moto de trilha, de pescar e jogar videogame, e tem como preferência por música gaúcha. Douglas Yuri também é um grande atleta, trazendo para a nossa querida Tijucas do Sul importantes títulos. Atleta de destaque na Escola Mário Quintana, mantida pela PAI de Tijucas do Sul, cuja participação nos Jogos Escolares do Paraná demonstra seu talento, dedicação e espírito esportivo. No ano de 2023, Douglas Yuri participou da fase regional dos Jogos Escolares, realizada na cidade de Rio Negro, integrando a equipe de futsal da Escola Mário Quintana, a qual conquistou a 4ª colocação na competição. Ainda em 2023, também integrou a equipe de atletismo na modalidade de corrida rasa de 400 metros, na categoria de 16 a 17 anos, na categoria Síndrome de Down. Nesta oportunidade, Douglas conquistou sua primeira medalha de ouro, ao alcançar o 1º lugar na prova, garantindo sua classificação para a fase final dos Jogos Escolares realizada na cidade de Maringá. A participação nesta etapa foi uma experiência inesquecível, marcada por seus momentos de muita alegria, risadas e aprendizados. Mesmo diante de uma competição acirrada, ele representa atletas de alto nível. Em 2024, Douglas voltou a representar nossa escola nos Jogos Escolares, participando da fase regional, também realizada em Rio Negro. Nesta edição, concentrou-se exclusivamente no atletismo, competindo em provas de corrida de 100 a 400 metros, bem como no salto à distância. Seus resultados foram expressivos. Conquistou o 1º lugar nas provas de corrida e o 2º lugar no salto em distância, o que lhe garantiu novamente a classificação para a fase final, que ocorreu na cidade de Campo Mourão. Mesmo enfrentando uma viagem longa e desgastante de mais de 12 horas, Douglas se manteve motivado e concentrado durante a competição, realizada no dia seguinte. Participou de 4 provas: corrida de 100 metros, corrida de 400 metros, salto à distância e arremesso de peso. Destacou-se especialmente nas provas de 400 metros, onde conquistou o 2º lugar. No arremesso de peso, também ficou em 2º lugar. E no salto em distância, obteve o 3º lugar, além de obter o 4º lugar na prova de corrida de 400 metros. Sua performance colocou entre os melhores atletas do Paraná na categoria de síndrome de Down, 16 a 17 anos. E sua conquista no pódio encheu nossa equipe de orgulho e emoção. O sorriso estampado em seu rosto representa a maior recompensa de sua dedicação e esforço. O ciclo de participação de Douglas Yuri nos Jogos Escolares encerrou-se em 2024 devido à sua faixa etária. Porém, em agosto de 2025, ele se prepara para participar das Olimpíadas das AFAES, que irá acontecer na cidade de Foz do Iguaçu, buscando novas experiências e conquistas, novamente representando a Escola Mário Quintana e o município de Tijucas do Sul. A trajetória de Douglas Yuri evidencia seu comprometimento, talento e espírito esportivo, servindo de inspiração para toda a nossa comunidade escolar.
Temos orgulho de ter um atleta tão completo e dedicado. Assim, é notável que o empoderamento de pessoas com deficiência é crucial para a construção de uma sociedade mais inclusiva e igualitária. Ele promove a autonomia, a participação social e o desenvolvimento das capacidades individuais. Douglas Yuri é um exemplo desse empoderamento, com sua trajetória marcada por vivências, memórias afetivas e conquistas. Vereadora, lê para nós os convites. Convite. A Prefeitura Municipal de Tijucas do Sul, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, convida Vossa Senhoria para prestigiar a grande final do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, edição 2025, que celebra o talento e o empenho das equipes locais. Data: dia 1º de junho, domingo, horário das 15h15 às 17 horas, local Campo de Futebol do Boca Júnior. Secretário Manuel Marcos da Silva e diretor de esporte Paulo Desurte. Obrigado, vereadora. Agora convido a Regiane a fazer uso da tribuna. Vem dar um oi para nós, né, Regiane? Boa noite. Então, só para agradecer, né, essa iniciativa do vereador Cebola, através do seu assessor, né, Juninho, e como eu coloquei para as famílias da PAI, né, foi um marco na nossa história, né, ter uma pessoa com deficiência homenageada nesta casa. Então, só gratidão, né, por essa iniciativa. E também aproveitando o momento, né, colocando a questão do repúdio, né, da nota de repúdio, né, da vereadora Sandra, que, né, é tão importante a gente tomar forças nesse momento em defesa das nossas APAES do Paraná. Então, muito obrigada pela oportunidade. Valeu, Regiane, obrigado aí pelas palavras. Vamos abrir a palavra livre, iniciamos com você, Gilson. Uma boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais, uma boa noite a todo o público aqui presente, o seu João, toda a família, o Yuri, parabéns aí ao Yuri por essa vitória, um orgulho aí para nós tijucano ter uma pessoa, um atleta que sempre traz medalha no município, graças a Deus. Eu quero aqui hoje usar minha palavra. Fui procurado por algumas pessoas, o qual vieram agradecer nós pelo projeto, o qual nós aprovamos nessa casa há pouco tempo atrás, que o município poderia fornecer a medicação, mesmo que o paciente tenha uma receita com um médico particular, o município pode fornecer a medicação agora, que antes não podia. Só que eles vieram tanto agradecer quanto reclamar, porque eles chegam com a receita e não está tendo a medicação. Então, a nossa lei, o qual foi aprovada, infelizmente, vereador Cebola, não está tendo valia nenhuma, porque não tem medicação nos postos de saúde. E conversei com algumas pessoas e tem uma relação considerável de medicação faltando nos postos de saúde. Então, eu queria até conversar com a secretária, quem sabe a semana que vem eu tenho um tempinho de ir lá fazer uma visita, eu quero saber por que está faltando. Ah, mas se não tiver no posto de saúde, pode ir na farmácia popular que lá tem. Só que o preço é diferente. O preço que nós pagamos na medicação na farmácia popular é totalmente diferente quando vem para o município para ser fornecido nas farmácias dos postos de saúde do nosso município. Então, eu não sei o que está acontecendo. Já tinha essa reclamação há longo tempo e eu não levei muito em consideração porque sempre falta, um remédio ou outro sempre falta. Mas a relação que eles me passaram da medicação que está faltando agora, aí me assustou, aí me preocupou. Então, nós temos que ver o que está acontecendo que não está tendo essa medicação que os pacientes vão procurar nos postos de saúde e não tem. Se não tivesse em um posto, tivesse no outro, tudo bem, mas não tem posto nenhum. Então,
queria até ver com o prefeito o que está acontecendo. Se é falta de insumo para a fabricação, ou quem sabe alguma outra coisa que está acontecendo que não está vindo essa medicação aí para Tijuca do Sul. Seria isso. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais, boa noite a todos presentes nesta casa. Gostaria aqui de cumprimentar o nosso colega Yuri e todos os seus familiares e amigos. Seja sempre bem-vindo nesta casa. Espero que volte mais vezes, trazendo mais medalhas, ou para nos visitar e participar das sessões, que é muito importante aí contar com a presença de vocês. Pegando um gancho aí na palavra do vereador Adilson, essa semana eu me desloquei até a Secretaria da Saúde, onde procurei ali a pessoa da secretária para falar um pouco ali sobre a questão da fila dos atendimentos no setor de psicologia. Fiz um vídeo agora há pouco tempo, cobrando, uma fila consideravelmente alta, e ficou agendado, na oportunidade que eu procurei ela me pediu que eu voltasse na quarta-feira que vem agora, que já teria algumas situações que ocorreram e que está ocorrendo para que isso melhore. Então, falei para ela que vou voltar na quarta-feira e já aproveitando esse gancho também, já se informar para saber aí essa relação de medicamentos, se realmente está faltando, quanto está faltando, se tem previsão para chegar, se a questão é insumo, se esteja faltando, ou é licitação, para a gente entender melhor o que está acontecendo e cobrar para que as coisas aconteçam, mas mais do que cobrar, a gente também poder ajudar. Ajudar buscando recursos, procurando aí as alternativas para que a nossa população aí seja bem atendida. Na tarde de ontem também, nessa visita, informamos a ela aí que o município recebeu aí em torno de R$800 mil aí na área da saúde, uma emenda aí solicitada por mim e por mais alguns colegas aí no ano anterior, oriundo aí de indicação do deputado estadual Thiago Bira, através do governador Ratinho Júnior. São praticamente aí R$500 mil em transporte, vans, carros, que vai ajudar a nossa população a ter um conforto maior aí quando se deslocar em toda a região metropolitana, a não ter que muitas vezes ficar ali 6, 7 horas aguardando para ter esse retorno. Então, esse transporte vai ajudar. Em relação a equipamentos também, foi em torno aí 300, 400 mil, esse dinheiro já na conta do município, depositado na tarde de ontem. Esse dinheiro vai ajudar a equipar as nossas UBS, ao hospital, e isso vem para somar aí na saúde do nosso município. Então, nós, enquanto vereadores, eu vejo que a gente está fazendo a nossa parte, a gente está correndo, a gente está buscando recursos, a gente está oferecendo a mão. Ao mesmo tempo que nós estamos cobrando, fiscalizando, a gente também está levando a solução, porque é muito fácil criticar, apontar o erro, dizer que está ruim, mas você tem que também trazer a solução. E a gente está fazendo. O que a gente pede agora também, que tem essa contrapartida aí da parte da secretaria, que sente juntamente conosco aí, conforme já mandou o ofício, para a gente alinhar essa questão dos atendimentos, para que aí em 3, 4 meses a gente consiga reduzir essa fila em questão às consultas de psicologia, em relação à questão da fisioterapia também, que estava ali um número alto de espera, e a gente vai estar acompanhando. A gente já me comprometi com a população, me comprometi ontem com a secretária também, que cada um mês e meio vou estar retornando lá. Enquanto isso não melhorar, eu não vou parar de incomodar, porque essa é a nossa função quanto vereador, além de legislar, apresentar projetos de lei, também fiscalizar para que as coisas saiam de uma forma que atenda às necessidades da nossa população. Seria isso. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, demais vereadores, vereadora. Boa noite ao público presente, a quem nos acompanha pelas redes sociais. Quero aqui também, em especial aí, agradecer e parabenizar aí a família do João, da Sueli, todos por essa conquista,
Nos enche de orgulho por essas conquistas aí, diante da dificuldade que vocês enfrentaram desde o nascimento aí do Douglas, né? Então, eles estão de parabéns. A outra fala minha não poderia ser hoje só de elogios, né? Na tarde de ontem, fomos procurados aí por um morador do município, o qual tinha uma agenda de um atendimento médico, né, na unidade básica na Tabatinga, e esse morador chegou lá para o seu atendimento 2 minutos de atraso, né? E por esse atraso, a servidora do município que lá atendeu, ela resolveu de que não iria atender, mas além de não atender por ele ter chegado atrasado, fez um belo de um teatro, né? A gente procurou hoje durante o dia levantar, se exatamente era o que a pessoa ali veio nos reclamar, né? Várias testemunhas afirmaram a denúncia que ele nos fez. Então quero deixar aqui o meu repúdio a essa servidora, né? Nós recentemente lá, essa unidade básica foi recém-inaugurada, nós elogiamos a estrutura, elogiamos essa equipe que lá trabalha. Então, por apenas uma pessoa que compõe essa equipe não poderá estragar a tão elogiada equipe da Nanda. Então, essa pessoa já faz parte da equipe da Nanda lá nessa unidade que atende a comunidade de Tabatinga e do Fagundes. Então, que antes dela voltar, se ela está com algum problema, ela não venha para o trabalho. Se for para tratar os nossos munícipes da forma que ela tratou esse lá na Tabatinga, que ela fique em casa, ou se não está satisfeita com o trabalho, que pede para ser demitida. Então, deixo aqui a minha indignação com essa servidora, ao qual ela não tem o carinho que tem quando jurou ao tomar posse lá para poder prestar um serviço ao nosso município. Seria isso. Uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos e a todas que nos acompanham através das redes sociais, do nosso público presente, senhor presidente, todos os colegas vereadores e vereadora. Também aqui agradecer a presença de toda a equipe aí da imprensa, do Jornal Informativo Popular. Especial aqui, Madator, seu João, Sueli. Yuri, parabéns para você, meu querido. Felicidade que a gente tem de ver os destaques do nosso esporte em Tijucas do Sul, e sempre a inclusão do esporte, com toda certeza. Hoje quero aqui parabenizar, além da família, parabenizar também toda a equipe da Maria Quintana, e parabenizar também pela data de hoje, que foi emocionante lá a apresentação do Dançando na Escola. Todos lá que estavam lá, não tinha um aqui eu não se emocionar. Projeto esse que já aqui parabenizo a todos os organizadores. Eu que desde a primeira mostra de dança, né, Dançando na Escola, tive o privilégio de apadrinhar. A gente teve no primeiro ano, e graças ao apoio de uma empresa privada, a gente agradece aí em nome da ABM Pré-Moldados, qual nos ajudou naquele momento. A gente também agora, na segunda mostra, teve a felicidade de estar aí fazendo uma emenda impositiva em torno de R$15.000, para que a gente pudesse levar esse momento único, levar esse momento para todas as crianças poderem demonstrar, os pais poderem assistir a essa belíssima mostra que foi o Dançando na Escola, qual fico muito feliz em estar poder ajudando, e com toda certeza vai ser um projeto aí que eu estarei sempre que eu puder ajudar a estar de pé. Quero aqui também falar em nome da nossa vereadora Taminda Pai, aí que a gente repudia logicamente a ADI 7796, a gente já em conversa com os nossos deputados que possam também fazer uma força junto tanto na bancada aqui federal quanto na bancada estadual, a gente possa aí estar trazendo os benefícios, novamente todos os direitos
traz a paz do nosso Brasil. Também, falando aqui, a gente falou na questão de esporte. Eu sou uma pessoa que sempre quis viver no esporte. A gente vê aí o Yuri trazendo aí os resultados do nosso município. Também gostaria de saudar ao meu amigo Francisco Ademir Claudino Neto, o nosso amigo Neto, que foi aí há pouco tempo vice-campeão brasileiro, foi campeão do absoluto lá em Los Angeles, foi aí campeão mundial. Então a gente viu que a gente fazendo acontecer o esporte no nosso município, a gente, pela lei do incentivo atleta, do Bolsa Atleta, a gente pode fazer os nossos munícipes alcançar o mundo. Isso aconteceu. Parabéns, Neto. Essa conquista aí também é parte aí de todo o esforço seu e do esforço aí da nossa comunidade chuquense. Dá para se dizer, presidente, que agora nós temos aqui no nosso município um campeão mundial, diferentemente do Palmeiras. Brincadeiras à parte. Muito obrigado a todos e isso, uma boa noite. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores e vereadoras. Boa noite a todos presentes nessa casa, a todos que acompanham nós pelas redes sociais. E uma boa noite especial ao Yuri, que tem levado com maestria o nome da nossa cidade. Parabéns para você. Continue levando o nome da nossa cidade, o nome da Escola Mário Quintana, com toda essa excelência que está conduzindo aí. Parabéns, João, parabéns, Joeli, parabéns a toda a família. E parabéns também pela atitude nobre do vereador e do seu assessor Juninho. Nós tivemos em visita hoje com o presidente na construção da nova prefeitura, onde tivemos, eu acredito que uns 3 meses atrás, tivemos lá, até foi embargada a obra por vários defeitos, tortura, mas onde pedimos até laudos para engenheiros, que não apresentou nenhum laudo mecânico, era só, no caso, aparência, e onde foi corrigido e a obra está toda a vapor e está muito bonito. Em vista que nós tivemos o diretor visitando hoje lá, vale a pena visitar, a obra está sendo, vamos dizer assim, bem encaminhada agora. Mas seria isso. Bom final de semana a todos e que Deus abençoe vocês. Boa noite a todos, agradecer a presença de todos, os demais dessa casa, agradecer a presença do nosso ex-vereador Silvio, a presença do Joãozinho Caçoili e também meus parabéns ao Yuri, que siga sempre a sua carreira aí. Meus parabéns de coração. E quero agradecer os nossos nobres vereadores aqui pelos seus projetos, pelos esforços que estamos fazendo aí pela estrada do Sardinha, que também me enche de orgulho quando vocês estão se esforçando. E então é uma coisa muito gratificante para nós, porque nós não podemos perder o esforço que a gente percebeu com o Thiago Mir, que fez um grande esforço, o nosso prefeito também fez esforço e está fazendo, levou até o cartório na minha comunidade para aquele povo assinar as indenizações ali. Então esse projeto é um projeto de muita importância, que nós não vamos perder isso aí. Precisamos que o nosso povo de Tijucas espere com carinho que isso aí, se Deus quiser, vai ser realizado e vai ser, não é um ano político, mas vai ser uma política para todo mundo, para o nosso futuro prefeito, para o nosso futuro deputado, que a gente tem que ver o trabalho dos nossos deputados e os esforços que estão fazendo. Seria isso, uma boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, vereadora. Boa noite a todos presentes na casa. Boa noite ao meu amigo Paraíba, à sua esposa. Boa noite a Clarinha, ao Peter. Tudo bem? Boa noite, João. Boa noite, Soili. Parabéns pelo Yuri, né? A gente sempre participa das festas que o João promove lá, né? No dia que nós participamos, né? E a gente viu o Yuri se desenvolver praticamente desde pequenininho, né? E parabéns pelas conquistas, né? Que mais medalhas, que mais vitórias venham acontecer na vida de vocês, da família e na vida do Yuri. Boa noite, Arcílio. Boa noite, a Regiane. Boa noite a todos presentes na casa. Boa noite a dona Petra. Tudo bem? Já aproveitando o gancho, né? Começou na sexta-feira passada uma aula de dança ali no GIB, promovida pela Secretaria de Cultura, né? E
eu participei lá, né, porque as primeiras tentativas, né, aconteceu através de uma conversa que eu tive com um conhecido meu, um colega meu, conversamos com o Jefinho, né, e as coisas estão acontecendo. E lá, né, participando da abertura da Matecla Sem Par, a gente até dançou algumas fotos lá junto, né, Dona Tecla? Então, já aproveitando o gancho, convidando a todos aqueles que queiram participar dessas aulas de dança, é muito bom, é muito gostoso e é proveitoso, né, divertido. Também quero falar, né, quando a gente tem que falar assim, alguma coisa pegando no pé ou cobrando, né, setores, né, a gente também tem que reconhecer como o serviço está sendo bem feito, agradecer, né, e parabenizar aonde está acontecendo. Né. Então, aproveitando o gancho que né, agradecer, parabenizar o Zé Antônio pelo setor de obras aí. O serviço está sendo feito aqui do lado das flores, está muito bem feito, muito bem executado. Então, parabéns a toda a equipe do setor de obras aí pelo serviço executado. Também quero falar um pouquinho a respeito da questão que o Célio levantou ali, da questão da UBS Tabatinga, pelo atendimento. Eu sempre defendi essa questão de um bom atendimento em qualquer setor, público ou privado. Se a pessoa é bem atendida, ela se sente em casa, né? Ela fica agradecida pelas pessoas que ali atenderam. Então, se a servidora atender bem, as pessoas vão ficar contentes com ela, vão dar os parabéns, vão levar presente, vão agradecer ela imensamente. Então, que todos os servidores atendam bem aos nossos munícipes, né? Para que, principalmente na saúde, né? Se a pessoa chega debilitada em qualquer posto de saúde, no hospital, e ela é bem tratada, muitas vezes nem do medicamento não precisa, ela já sai bem dali. A autoestima dela se eleva. Mas se ela for maltratada, se ela for, digamos assim, xingada ou de alguma forma desdomada, a pessoa vai ficar mais doente ainda, porque ali os nervos vêm à flor da pele, tudo aflora. Então, peço assim, encarecidamente, que os nossos munícipes sejam bem atendidos em qualquer setor, para que tenha mais respeito com as pessoas, né, para que não aconteça esse tipo de situação, né. Então, seria isso de momento. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Um bom final de semana e que Deus abençoe cada um imensamente. Boa noite a todos os presentes, presidente Juliano, vereadores, público presente nessa casa, quem nos assiste pelas redes sociais. Gostaria de saudar a família do Yuri, o João e a Sueli, parabenizar o vereador Sidney pelo projeto, né, pela moção de aplausos, e cumprimentar o Yuri, né, na nossa casa aqui sendo manejado hoje. Gostaria de cumprimentar a diretora da PAI, os funcionários aqui da PAI, as famílias apaianas, o ex-vereador Silvio, a dona Tecla, né, que representa aqui o grupo da Melhor Idade, o Conselho do Idoso e a Procuradoria da Mulher, né, dona Tecla. A imprensa presente, o Marcelo, a Silvio, o Matheus, aos funcionários desta casa e aos nossos assessores. Gostaria de falar também da minha moção de repúdio. Iniciamos na semana passada essa fala sobre a DI 7796 e isso representa um retrocesso se for aprovado. Então, por isso que os municípios do estado do Paraná estão se organizando, se manifestando, demonstrando apoio às APAES. O Yuri hoje aqui é a prova viva do trabalho da APAE e do quanto a APAE investe em seus alunos e na inclusão, não é, Regiane? Então, o Yuri aqui representa todas as famílias e os alunos da APAE e que representa com muita excelência. Então, vamos lutar junto das APAES, da Federação Paranaense, para que isso não aconteça, porque se acontecer, realmente é um retrocesso nas políticas públicas e também nas políticas de inclusão. Então, manifesto o meu repúdio à DI 796, né? Também quero falar que participei essa semana representando a Câmara Municipal e também a Secretaria de Educação do município, junto ao Ministério Público e aos colégios estaduais de São José e de Tijucas, sobre uma nota técnica e também um fluxo de atendimento sobre a questão do uso dos cigarros eletrônicos. Então, nós não imaginamos o quanto isso tem afetado a saúde das nossas crianças, porque tem crianças fazendo uso, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens e de todas as pessoas. Então, era um manifesto do Ministério Público, a doutora Clema, inclusive, estava presente e pediu aos municípios, né, que se empenhem na divulgação das questões de saúde, de quanto isso faz mal e o quanto isso é ilícito, porque
porque ele é proibido, e se é proibido, é ato infracional. Poderá responder o adolescente com medida socioeducativa, né, poderá responder os familiares, né, com questão de boletim de ocorrência na delegacia. Os jovens que foram pegos também comportando o cigarro eletrônico vão ser penalizados. Então, o quanto isso é sério dentro do nosso município, só no Colégio Estadual do Centro, o diretor tinha 90 dispositivos dentro de uma caixinha, né, que foi pego durante este ano dentro da escola. Então, o município vai se empenhar em fazer uma campanha junto do Ministério Público, junto às forças de segurança, para a gente aí conscientizar a população desse uso, né, principalmente do uso e o quanto faz mal à saúde. Participei também do Seminário de Educação Infantil, onde recebemos o município de Contenda, para prisar a Secretaria de Educação pelo excelente evento, e também Dançando na Escola. Hoje participamos lá junto do vereador Juliano, Ricardo e do vereador Cigano, o quanto foi importante participarmos desse evento e vermos as nossas crianças e o empenho dos professores, das coordenações. Então, as nossas crianças deram um show, foi maravilhoso. Estavam lá, inclusive, as crianças da PAI, que fizeram um espetáculo, né? Quero também falar do evento amanhã, que teremos a Procuradoria da Mulher. O evento é sobre o Maio Laranja, e a gente vai fazer um trabalho com a Secretaria de Educação, instrumentalização da rede de proteção de atendimento à criança e adolescente, sobre o Maio Laranja, do combate ao abuso e à exploração sexual, que é tão grave dentro do nosso município e a gente precisa colocar em pauta. E como que a gente coloca em pauta? É informando, é divulgando, é trabalhando em prol, é mostrando para as nossas crianças, sabendo diferenciar o que é o abuso. Então a gente precisa dar as mãos, trabalhar junto com o Conselho Tutelar, com as políticas públicas, com as escolas, Secretaria de Saúde, e fazer um trabalho efetivo, que a gente possa buscar informar as nossas famílias, informar as nossas crianças do toque do sim e do toque do não, o que pode e o que não pode. Então amanhã faremos esse evento aqui na Câmara, pela Procuradoria da Mulher. Convido a todos e convido os vereadores a participar. Seria isso, uma boa noite a todos e um bom final de semana. Boa noite a todos os vereadores presentes, vereadora, assessores, ex-vereador Silvio, imprensa presente aqui, o Marcelo, Silvio, Matheus. E quero iniciar minha fala e os demais da casa, claro. Quero iniciar minha fala. Hoje, na transmissão, nós tivemos alguns problemas, ainda estamos ajustando aqui, mas nas próximas vamos tentar melhorar, pessoal. Então, hoje, no período da manhã, tive uma reunião na Secretaria de Meio Ambiente, juntamente com o pessoal da tributação, onde foi alancado ali vários problemas que a gente está tendo. Na parte da divulgação, hoje o meu requerimento número 98 foi para a Secretaria de Governo, onde fica responsável pela divulgação dos materiais, das ações feitas pela Secretaria. E está tendo uma não transparência. Muito se espera e pouco se apresenta. Para ter uma ideia, dia 10 agora vence todas as taxas de lixo da área rural de Tijucas do Sul. E aproximadamente 95% não foi entregue e o pessoal não sabe. Até falar para vocês, que não sei se vocês sabem, mas quem está na área rural, hoje existe a taxa de lixo e muitos de vocês podem até estar inadimplentes por ela. Na verdade, são 157 pessoas que hoje estão inadimplentes pela taxa de lixo, mas muitas vezes nem sabem que tem, porque não foi divulgado através das páginas da Prefeitura. Até deixo aqui, se caso tiver muito compromisso lá e não tenha disponibilidade desse serviço, deixo aberto as páginas da Câmara Municipal para ajudar a dar essa transparência aí para os munícipes. Aqui em números, vou falar para vocês, 98,8% da taxa de lixo da área rural está em inadimplência. Aproximadamente R$740 mil que a Prefeitura não recebeu. O IPTU, 710 mil. Será que isso que as pessoas não querem pagar ou que não foram avisadas que já estava disponível? Quem passa ali pelo centro
vê sempre a faixa na frente da Galeria de Cidadania. Mas só isso é interessante? Só isso vai resolver? Pelo visto não, né? Os números estão mostrando para nós aqui que não é assim. Então peço encarecidamente aí, o setor responsável, que dê um pouco mais de atenção, porque daqui a pouco, quando todo mundo tiver com o CPF sujo, aí vai vir na prefeitura, aí vai querer achar culpados. Então, às vezes, muitas vezes, o culpado pode ser a própria prefeitura por não divulgar esse tipo de trabalho. Também estivemos, após o almoço hoje, algo que foi muito emocionante, o Dançando na Escola, e hoje, pela primeira vez que eu presenciei, pode ter acontecido mais vezes, mas eu vi a inclusão acontecendo no nosso município de Rio Grande do Sul. Quando eu vi o pessoal da APAI fazendo aquela apresentação maravilhosa, eu fiquei encantado. Falo para vocês que foi um espetáculo. Não tenho palavras para dizer o que eu vi lá hoje. E depois todas as crianças, o tema era do circo, então estava muito legal. Uma pena que os outros demais vereadores não conseguiram, por devido aos compromissos, não conseguiram estar lá, até tinha reunião aqui dentro da Câmara, mas nós fomos lá representar a Câmara Municipal e conseguimos ver essas coisas fantásticas, que foi realmente as apresentações. Então, nada havendo mais ser tratado, eu declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima para o dia 5 de junho, às 18 horas.